Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas e hoje nós vamos comentar sobre um certo, uma certa questão que foi levantada pelo pré-candidato Aldo Rebelo, especificamente em relação a OVNIs, né, a essa temática de modo geral. Pelo seguinte, nós estamos vendo agora o Donald Trump falar que vai abrir os arquivos sobre OVNIs, etc, etc. É óbvio que é uma cortina de fumaça. Eu acho que tem que ser muito otário para acreditar nesse tipo de narrativa, a narrativa dos ETs, ET Bilu, etc, etc. E é óbvio também que essa declaração do Trump serve para desviar em relação ao caso Epstein, em relação a várias outras coisas que estão acontecendo de maneira concomitante, muitas delas que não são necessariamente interessantes e positivas para o próprio Donald Trump, né? Então, é o teste básico de inteligência, cara. Se você se empolga com esse papo do Trump a essa altura do campeonato, de arquivos sobre OVNIs, alienígenas e por aí vai, se você cai nesse tipo de narrativa de ET Bilu e por aí vai, você falhou no teste de inteligência, pessoal. Porque é muito óbvio que é uma cortina de fumaça. Independentemente de qual seja a verdade derradeira, a verdade final sobre a existência de vida em outros lugares, em outras partes do universo, ok? Mas é interessante que o Trump comentou isso e o Aldo Rebelo, em redes sociais, comentou que caso o Trump libere os seus arquivos, o Brasil vai liberar os seus. No caso ele seja eventualmente eleito presidente, ele liberaria tudo que o Brasil tem em relação a isso. É interessante porque o tom com o qual o Aldo Rebelo tocou nesse ponto foi um tom que parecia um certo tom de desafio, né? O que gera a impressão, o que chama a atenção para a possibilidade de que nesses grandes eventos que ficaram conhecidos no Brasil como estando ligados ao fenômeno extraterrestre, ao fenômeno dos OVNIs e assim por diante. Me refiro, por exemplo, à Operação Prato, ao caso de Varginha, a chamada Noite Oficial dos OVNIs. Eu incluiria até aquele caso do Chupacabra, por exemplo. Talvez esses eventos, esses fenômenos, esses casos não sejam aquilo que eles pareçam ser à primeira vista, ok? O engraçado é que esse tema dos OVNIs e dos, enfim, alienígenas, ETs, discos voadores e assim por diante, era algo que semana passada, semana retrasada, eu havia pensado, pô, próxima vez que eu tiver pessoalmente com o Aldo Rebelo, eu vou perguntar a ele sobre esses assuntos aí, para ver qual que é a perspectiva dele, se ele sabe de alguma coisa. Mas agora ele meio que já deixou claro que ele vai revelar esse tema, caso seja eleito eventualmente presidente do Brasil. Bem, quem me acompanha, e eu talvez tenha feito já uma pílula vermelha sobre esse assunto especificamente, mas o pessoal que me acompanha sabe que eu não acredito em alienígenas, tá? Eu considero que esse mito do disco voador, dos alienígenas e por aí vai, é uma espécie de religião pseudocientífica ou cientificista que gera uma moldura mental que faz com que, diante de determinados fenômenos, a pessoa o interprete à luz dos paradigmas científicos contemporâneos, ok? Então, um espaço infinito, discos voadores ali, ultra tecnológicos, buracos de minhoca e assim por diante. Desnecessário dizer que muitas dessas coisas aí não são minimamente provadas, tá? Numa perspectiva científica, não são minimamente provadas, certo? Mas
E isso as pessoas não entendem, né? A pessoa realmente toma prima facie aquilo com o que ela está lidando e não questiona os próprios pressupostos mentais. Tipo, quando eu olho para X, por que eu vejo X enquanto X? Certo? A maioria das pessoas não questiona. A maioria das pessoas nem concebe a possibilidade de questionar a maneira pela qual elas estão enxergando as coisas. Porém, é um fato que, diante de um mesmo fenômeno, luzes que se movimentam no céu. Se você pega um filho da puta dos Estados Unidos, 2026, pra ver esse fenômeno, você pega ali um filho da puta da Índia, século 17, pra ver a mesma coisa. Você pega um muçulmano, século 8 aproximadamente, Pérsia ou Península Arábica, para ver o mesmo fenômeno. Você pega um índio brasileiro, tupi, em 1500, 1450, para ver a mesma coisa. Você pega um português do século 12, 13, para ver a mesma coisa. Você pega um grego antigo, alguém ali de Atenas, século 4 ou 5 antes de Cristo, para ver a mesma coisa. Cada uma dessas pessoas vai interpretar de uma maneira diferente e vai ter certeza absoluta da sua interpretação. Algumas dessas pessoas vão ver anjos, algumas dessas pessoas vão ver deuses, algumas dessas pessoas vão ver ali uma cruz, algumas dessas pessoas vão, enfim, ver um demônio, o sol, tá? Ou qualquer coisa do tipo, ok? O cara estadunidense 2026, ele vai olhar para esse fenômeno e vai ter certeza de que ele está vendo uma nave super ultra tecnológica que veio por um buraco de minhoca lá de Alpha Draconis. Tá? O cara vai fazer até uma descrição antropológica do ET. Não, como essa nave tem um formato tal, essa nave então ela pertence aos Zeta Reticulanos, que tem... O cara não viu nenhuma porra dessas, mas o cara tem certeza absoluta do que ele tá vendo, tal como todos os outros. Tal como o cara que olha para as luzes brilhando e vê ali uma aparição mariana, tá entendendo? Ele também tem certeza daquilo que ele tá vendo. E as pessoas não entendem isso porque elas não entendem que elas não entendem que entre o aparato cognitivo delas e o mundo existem várias camadas, várias barreiras. E que a maneira pela qual você enxerga o mundo é afetada por certos pressupostos, por certos paradigmas. Ok? Então, enfim, isso aí é um longo desvio para poder comentar um pouco sobre, porque de vez em quando vem um monte de gente aqui, sempre que eu toco nesse tema, para querer palestrar, como se eu já não tivesse lido tudo que existe sobre ufologia, já foi lançado aí ao longo das últimas décadas. Pessoal, olha só, qualquer tema que eu esteja falando, eu provavelmente já dei a volta 10 vezes na quadra antes de você entrar ali na pista, tá? Apenas aceitem, ok? Eu já li tudo que vocês podem imaginar, conheço aí todas as espécies alienígenas, né, que enfim, as pessoas acham que existem, que já viram, e os Zeta Reticulanos, e os nórdicos, os reptilianos, e os draconianos, e isso e aquilo, etc. O cara sabe localizar ali no mapa estelar. Nunca saiu de Belfort Roxo. Mas o cara sabe tudo sobre o universo já. Tá ok? Então, assim, eu já li sobre todos esses assuntos. E me perdoe, eu sou cético em relação ao pseudoceticismo dessa categoria de ufólogos. E assim, quando os fundadores da ufologia já abandonaram essas teses, as teses dos extraterrestres, dos ETzinhos, ET Bilu e por aí vai, eu não tenho motivo para acreditar nisso. Se o Jacques Vallée, por exemplo, e alguns outros pais da ufologia já abandonaram a tese dos extraterrestres, eu não tenho motivo para crer nisso. O pior é que tem gente que chega nessas crenças através dos
kardecismo, umbanda, teosofia e assim por diante. Deem uma revisada aí nos caminhos espirituais de vocês, tá, pessoal? Porque tem coisa aí que não bate, tá? Mas vamos lá. A gente tem que levar em consideração que muito provavelmente esses fenômenos que afetaram o Brasil, por exemplo, e eu não quero aqui universalizar os fenômenos para dizer que todos são a mesma coisa, porque pode haver aí diferentes categorias de fenômenos, mas esses fenômenos que afetaram o Brasil, muito provavelmente são daqui mesmo. São fenômenos fundamentalmente terrestres, terrícolas, terráqueos, tá? E é possível que pelo menos alguns desses fenômenos possuam algum tipo de conexão com operações dos Estados Unidos. Ok? Sejam tecnologias experimentais, tipo, drones experimentais, operações psicológicas, né? Tipo, lavagem cerebral, guerra psicológica e por aí vai. Ou mesmo tentativas de instrumentalizar e canalizar determinados fenômenos inexplicáveis, ainda inexplicáveis ou inexplicáveis a partir dos paradigmas atuais, de uma maneira militar, ok? Para fins de guerra híbrida. É necessário levar em consideração também que eu diria que os arquivos Epstein eles demonstraram cabalmente que a tecnologia à disposição das elites está bem à frente da tecnologia que a ciência popular, a pop science, aceita como real e atual e difundida. Eu vou dar um único exemplo. Nos e-mails do Epstein, ele conversa muito trivialmente, muito cotidianamente, muito tranquilamente sobre clonagem, como algo que já é feito. Ok? Inclusive ele comenta, né, que não, a fulana de tal viu ali o clone que o fulano fez e acabou vomitando e por aí vai. E aí aparentemente o príncipe Andrew teria perguntado ao Epstein se ele não vê nenhum problema em ficar mandando fazer esse tipo de clone, por aí vai, sabendo que esses clones seriam usados para retirada de órgãos ou alguma coisa do tipo, né? E aí o Epstein diz que ele é porque ele estava narrando uma conversa que ele teve. Ele diz que respondeu ao Andrew que bem, da próxima vez dá para fazer sem cabeça ou coisa do tipo. Então assim, quando a gente fala em clonagem, o pessoal pensa naquela novela O Clone, né? De clonar ali como é que era? O Murilo Benício, igualzinho, né? E por aí vai. Mas assim. E aí o pessoal diz: não, uma vez só tentaram fazer umas clonagens, mas saíram aberrações que morriam após alguns anos e tal. Quem disse que isso não basta para determinados fins? Entende? Quem disse que para que um clone seja utilizado, ele tem que ser um clone perfeito? Entende? É uma lógica. Eu digo isso, por exemplo, em relação, quem sabe, em relação a um fenômeno tipo um chupacabra, entende? Né? Que poderia ser um experimento científico. É claro que a tese principal com a qual eu trabalho em relação à maior parte desses fenômenos é que trata-se, na verdade, de manifestações espirituais, né? E talvez, potencialmente, também extradimensionais, intraterrenas e assim por diante. Mas também podem ser fenômenos fundamentalmente militares, políticos, geopolíticos e psicológicos, nesse sentido. E é por isso que, inclusive, eu considero que uma possível revelação por parte do Aldo Rebelo em relação a esses fenômenos seria bastante bem-vinda. Porque, olha só, se vocês pegarem um mapa de aparições do fenômeno OVNI, vocês vão notar que existe uma hiperconcentração surreal nos Estados Unidos. Se você pegar aparições de OVNIs em todo o mundo junto,
não dá a quantidade de vezes que isso é visto nos Estados Unidos. Se você está diante de um fenômeno que você ainda não entende bem, e você vai analisar a distribuição daquele fenômeno, daqueles eventos, as aparições de um determinado fenômeno ou evento, tá? E você nota no mapa que existe uma hiperconcentração num determinado ponto, a conclusão lógica é de que aquilo se origina daquele ponto. Vejam, por exemplo, séries ou filmes policiais, em que os caras analisam ali aparições, ataques de um serial killer. E eles notam um padrão. Não, olha só, dos 20 ataques, assassinatos que o cara fez, 15 são no mesmo bairro. Então, os caras já... Opa, tem alguma coisa nesse bairro aqui. O cara mora ali, o cara trabalha ali, a mãe do cara mora ali, a namorada do cara, alguma coisa com aquele bairro, o autor desses assassinatos, desses ataques tem. Tá? Então, a hiperconcentração de um fenômeno em uma determinada área do mapa indica a existência de algum tipo de conexão mais profunda, provavelmente uma conexão de origem com aquele lugar no mapa, tá? Isso é algo que se levar em consideração. É claro que nesse caso específico poderia haver outras explicações, né? Uma maior tendência, a chegada anterior, prévia, das tecnologias de filmagem, fotografia, uma maior tendência a você, aos cliques, né, as filmagens, as gravações e por aí vai. Então existe uma série de motivos plausíveis pelos quais, além, né, dessa explicação da origem, porém, a explicação da origem ou de pelo menos algum tipo de conexão, no sentido de que mesmo que haja algum tipo de inteligência não humana ali, será que os Estados Unidos não encontraram uma maneira de capturar essa tecnologia, cooptar, controlar essa tecnologia ou qualquer coisa do tipo? Se é que for uma tecnologia, pode ser uma mera técnica. Técnica é diferente de tecnologia, tá? Então tem algo aí sim. Tem algo aí sim. Existe uma instrumentalidade. O pessoal sabe que, especialmente no período da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham departamentos especializados nos seus setores de inteligência para investigar fenômenos paranormais. A CIA tinha, a CIA e também os militares dos Estados Unidos faziam investigação do fenômeno paranormal, tipo telepatia, telecinese, pirocinese, viagem astral, para ver se dava para usar essas coisas para espionagem, para atacar inimigos e por aí vai. Então, é bem plausível que, independentemente de qual seja a verdade, se é que há uma só verdade, pode haver várias verdades, tá? Sobre esses tipos de fenômenos, é muito plausível que os Estados Unidos tenham tido algum envolvimento maior do que eles estão dizendo. Especificamente no caso brasileiro, no caso do ET de Varginha, se tornou público e notório que os Estados Unidos, né, enviaram representantes para levarem embora o que quer que seja que caiu em Varginha, né? Fizeram recentemente uma bosta de uma matéria dizendo que não, era um doidinho, né? Era um doidinho do bairro que andava agachado pela rua e por aí vai. Quem é que acredita nisso, pessoal? 30 anos depois, e é esse tipo de narrativa, todo mundo sabe, e eu conheço gente lá de Varginha, o pessoal sabe que os Estados Unidos vieram e levaram alguma coisa. Okay? Alguma coisa foi levada. Teve gente que morreu por conta do caso. Gente que morreu envenenada por radiação, saca? Então, assim, alguma coisa de estranho tem ali. Armas secretas, entidades que os Estados Unidos aprenderam a controlar, tá entendendo? Guerra psicológica, drones experimentais, não sabemos, pessoal. Mas eu acho válido e eu acho bem interessante o fato de que o Aldo Rebelo está querendo revelar os segredos por trás disso daí. Talvez, inclusive, o Brasil não tenha muita coisa conclusiva, mas tenha aí pelo menos alguns indícios, saca? Algumas indicações
em relação ao que pode estar por trás de eventos como a Operação Prato, o caso de Varginha e outros casos semelhantes. Só isso aí eu já diria que torna aí um voto no Aldo Rebelo, né? Eventualmente, ele é pré-candidato, tá? Mas eventualmente um voto no Aldo Rebelo seria bem interessante. Desperta no mínimo a curiosidade, né? Votar nele para pelo menos descobrir o que tem por trás dessas questões, desses eventos, desses fenômenos que ocasionalmente afetaram o Brasil. Faz tempo que não acontece nada desse tipo. Se bem que, é claro, de vez em quando alguém vê alguma coisa, por aí vai. Mas em larga escala, de uma maneira pesada, tipo esse negócio de ET de Varginha, Operação Prato, por aí vai, de fato tem um tempo que não acontece nada, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.